Salve, sou o Rafael, analista de conteúdo do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. Eu me chamo Denise Alves, sou produtora de conteúdo do Porquê. E você está em mais um Guetonomia. A gente vai falar de um assunto que é bens públicos. O que são os bens públicos? Praça... Vamos começar com um exemplo. Com um exemplo, boa. Vocês dois, vou usar vocês dois como exemplo, tá? Como é que vocês dividem um apartamento? Eu não sou um bem público, Mauro, Não pelo você. amor de Deus! Não vocês, eu sei. Suponha que vocês dividem um apartamento. Aí você fala assim, a porta não é muito segura, eu quero colocar uma tranca. Aí vocês decidem colocar uma tranca. Custa R$300. Fizeram um orçamento, custa R$300. Aí vocês têm que rachar, 150, 150. Os dois acham importante, acham que vale mais do que R$150 a tranca. O Rafael fala assim, não tô tão afim não, por que você não paga, Denise? Aí a Denise fala assim, eu também não tô afim, por que você não paga, Rafael? Essa tranca não vai sair, hein? Essa tranca não sai, então eu acabei de falar pra vocês. Vocês acham que 150 vale cada um. Sim. Mas como fica jogando pro outro, acaba não saindo a tranca. Aí pode falar assim, não, são só vocês dois, né? Vocês conseguem se acertar, conversar, sacanagem, resolve. Isso. Sim. Agora vamos pensar num esquema maior. Um apartamento, um condomínio de, sei lá, 150 apartamentos. E aí vocês estão querendo reforçar a entrada do apartamento, do prédio com um portão melhor, com mais segurança, todo mundo. É muito mais difícil você resolver esse tipo de problema que a gente chama do problema do carona. Que um cara fala assim, eu não quero essa porta aí, eu não quero pagar. Deixa quem realmente se importa com isso, mesmo o cara se importando, pagar. Sim. Então todo mundo vai pensar dessa forma e no fim E o bonitão vai ser... Todo mundo vai querer ser bonitão, na verdade, né? Exatamente, né? Mas ele não vai pagar, mas vai ter o produto, o serviço ali pra ele. Esse é o lance do bem público. O bem público, a pessoa consegue consumir o produto sem pagar. Quem está provendo aquele produto, o empresário, não consegue excluir essa pessoa. Tipo uma rua. Isso, tipo exatamente. Então é diferente, por exemplo, de uma maçã. Uma maçã é o que a gente chama de bem rival, ela é um bem privado. Se você está comendo a maçã, eu não estou comendo. Então você já me excluiu de cara. Então o empresário só vai vender para você a maçã. Ele não pode pegar a maçã e vender para mim também. É uma maçã só. No cinema, por exemplo, o cara pode falar assim, tudo bem, eu poderia colocar mais gente, suponha que o cinema não está cheio, tá? Poderia colocar mais gente ali que não vai interferir com as outras pessoas, porque tem lugar sobrando. Uhum. Mas o cara pode falar assim, se você não pagar, eu não deixo você entrar. É o que a gente chama de bem excludente. Sim. É um bem privado também. O bem público não é nenhuma dessas duas coisas. É uma coisa que... Se eu estou consumindo, o Rafael também pode consumir. Então, no caso, o portão do prédio. E eu não posso fazer nada para ele pagando ou não. Ele pagando ou não. Então, se você colocou lá, então isso aí que vai acontecer. Como tem gente que consegue consumir sem pagar, tem um monte de gente que não vai querer pagar. E quando você perguntar para o Rafael, mesmo que ele fala assim, eu quero, ele realmente se importa com segurança, ele vai falar, não estou nem aí. Né? Sim. Então, essa é a complicação do bem público. E o Estado prevê? Então também? por aí, né? Tem que ser na maioria dos casos tem que ser via Estado. A gente vai ter alguns bens públicos, tem bens públicos que são providos pelas pessoas mesmo. Sim. Tá? Pelo setor privado. Mas vários deles tem que ser Estado. Tá? Uhum. E o Estado também provê bem privado? Também provê bem privado. Então, bem público não é que ele é do governo, que é o que o governo faz. Ele tem essas características que você não consegue excluir a pessoa. Sim. Como você não consegue excluir a pessoa, ninguém vai pagar por aquilo. Então o setor privado não consegue prover. Então no caso do condomínio, o Estado ali é quem administra o condomínio. Então o que ele vai fazer? Ele vai numa reunião, as pessoas decidem, a maioria decide que quer colocar o portão lá mais seguro, e ele vai cobrar no condomínio de cada pessoa. Sim. Isso aí, quando você extrapola para o Estado, que é como se fosse um administrador desse condomínio gigante, ele cobra imposto das pessoas e vai lá e faz. Então um exemplo que eu acho legal disso é assim, aqui em São Paulo tem 2 rios super poluídos. Agora vamos lá, um bem que eu quero prover é despoluir esses rios. Vocês acham que alguma empresa privada consegue fazer isso? Vai demorar um tempo. Vai demandar um dinheiro. Então isso, mas assim... Um tempo, uma conscientização. Mas não é só isso. A empresa privada, ela quer ganhar dinheiro, certo? Sim. Como é que ela ganha dinheiro com isso? Ou ela faz uma licitação pro governo. Então é o governo que tem que entrar, aí já começou a entrar governo. Então suponha que ela esquece o governo, vamos falar, não tem governo, ela vai fazer só. Por que ela não faz sozinha? Porque ela não tem como cobrar das pessoas. Não tem como cobrar das pessoas, exatamente. Então, se eu falar para você, eu não quero pagar por um ar mais limpo, não tão mal cheiroso como a gente tem aqui por causa desses rios poluídos, eu posso simplesmente falar que não quero pagar e ainda assim ter o ar para mim. Sim. Ninguém vai querer pagar.
Então ela não consegue cobrar. Por isso que nesses casos você precisa de Estado. O Estado ele cobra diretamente das pessoas via imposto. Sim. Elas querendo aquele ar ou não. Ou querendo qualquer que seja o motivo pelo qual ele está Isso. tirando esse imposto. Só uma coisa assim, tem bem público, um monte de bem público por aí, tá? Que é o setor privado que provê. É só você abrir o YouTube. Cada vídeo daquele É um bem é um público? bem público. Se você quer assistir, eu também posso assistir, certo? Sim. Então, não tem como excluir. Então verdade. o Spotify já não é um bem público. Não, porque ele consegue excluir você. O Spotify Se eu fala não- assim, não vou te prover. É um gente bem podia público, falar assim, do porque Spotify? por enquanto o Google não está cobrando, então tem uns lá que estão abertos. Mas assim, a pessoa vai lá e posta o vídeo dela do YouTube, ela faz aquilo porque ela tem um outro tipo de motivação, que não necessariamente o lucro, ou ela está olhando Sim, o lucro na sim. frente, porque quer ficar famosa, não sei o quê. Mas assim, cada videozinho daquele lá que está aberto é um bem público. bem público. Então não é dizer que só o Estado que provê os bens públicos, tem o que o setor privado provê. As pessoas têm motivações mil para fazer isso. Tá? Para prover um bem público. Mas tem muitos bens públicos que não tem jeito. Então, por exemplo, despoluir o rio, a rua que a gente usa, Sim. certo? Então, como é muito difícil você excluir alguém de usar a rua se a pessoa não está pagando, não tem setor privado que vai prover, certo? Total. O semáforo, tudo isso aí, essa calçada, tudo isso aí tem que ser provido pelo Estado. Ou todo mundo bota a mão na consciência e Mas faz é a sua mu- parte. Não, mas é muito difícil. Como é que você faz uma calçada, por exemplo? Cada pessoa daria uma contribuição. Mas isso não já rola no imposto, por exemplo? Então, mas o imposto é isso, né? O imposto você vai lá e tira das pessoas para prover o bem público. Isso. Mas assim, a minha questão não tem jeito, acho que nem com conscientização. Você Sim, tem é nessa questão que eu coordenação falei também. de conscientização dessas pessoas. Eu me perdi na vida aqui, gente. foi mal. Não, mas posso fazer uma parte? Acho que é mais que isso. Você tem um problema de coordenação também. Se você quer prover uma rua, eu tenho que juntar todo mundo daquela rua, que usa aquela rua, combinar, cada uma pessoa vai dar uma contribuição. Eu acho que vai além da conscientização, que é super importante. Tem um problema de coordenação também, né? Como é que você vai juntar todas as pessoas, várias pessoas, por exemplo, que usam a rua, mesmo que elas sejam conscientes que elas têm que dar uma contribuição, como é que você vai fazer isso? É uma coisa complicada. Então, para resolver esse problema de coordenação, muitas vezes você precisa do Estado também. Então, além do quanto que as pessoas querem ou não contribuir, tem esse problema de coordenar todo mundo, né? Até para garantir mesmo a eficiência desse bem público, né? Não necessariamente, Porque senão você tem ó, que ficar fiscalizando para ver se de repente quem pagou tá usando. É não, verdade. enfim. É verdade. Eu acho que assim, a rua tem como. Eu acho que tem. Sim. Como você fazer pedágio urbano para estrada, você consegue. Você põe um pedágio. Se você não quiser pagar o pedágio, você não usa a estrada, certo? Sim. Na rua também poderia, mas por enquanto ainda é complicado. Sim, já então, pensou? Por enquanto a rua ainda é bem pública. Mauro, mas você tá aí falando de pedágio urbano e pá, mas se você entrar lá no Economia é Tudo, você vai ver que o Mauro é fã Só, de pedágio fãzão, urbano. pedágio urbano. Isso que você tá trazendo isso pra cá. Mas já pensou? Você não pode passar por essa rua porque você tá sem dinheiro. Já pensou se você esqueceu a carteira em casa, enfim? Quais as tantas complicações que o Não, mas de pedágio fato, eu urbano- concordo que ainda é complicado. Ainda é embaçado de chegar pra rolar esse rolê, né? É isso, galera. A gente falou hoje um pouco sobre os bens públicos e se você quiser saber mais ou se você quiser trocar uma ideia com a gente, deixa o seu salve aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se encontra no próximo Guetonomia. Até já! Abraço. Todo mundo quer uma rua lisinha com asfalto, de qualidade bem sinalizada com semáforos funcionando. Só que aí é treta, né, truta? Cobrar de quem quer usar e não quer pagar pela rua.